Olá, eu sou Renata Giacometti de Oliveira, estudante do curso de Pedagogia e Educação à Distância do Polo de Cianorte. E hoje eu trago uma proposta de um trabalho para as crianças do 4º ano. O que seria essa proposta? É uma aula de matemática envolvendo também a aula de artes. Vamos trabalhar essas duas disciplinas juntas na mesma aula. Eu preparei para as crianças do 4º ano uns desenhos sobre a geometria, né? Vamos trabalhar a geometria nessa aula de matemática juntamente com a artes. Para as crianças pintarem, né, elas vão pintar o desenho da cor que elas desejarem. Eu entreguei uma para cada. Em seguida, elas vão pintar esse desenho, vão recortar com uma tesoura sem ponta, que eu dei para cada uma, vão recortar os desenhos, dei várias figuras, tá? Outros desenhos, aqui é um cubo, mas eu preparei também o retângulo, eu preparei também o triângulo, dei diversificado para as crianças. Depois de pintado e recortado, vamos trabalhar com a colagem, né? Porque a colagem, ela entra na aula de artes também, né? Tanto pintar quanto recortar. E o colar também entra na aula de artes. E já as formas geométricas, elas vão entrar também na aula de matemática. Depois de pronto, tudinho, pedi para as crianças montarem os seus desenhos, já pintados e recortados. Eu tenho aqui um exemplo do cubo, né, ó, depois de pintado, né, montado. Isso vai trabalhar com as crianças a identificação dos lados, né, na geometria, na aula de matemática. Os cantos, né, elas vão aprender também a desenhar, né, tanto o desenho sólido, que é assim esse exemplo, quanto o desenhado no papel, né. Elas identificam lados, as vértices e os ângulos da figura, né? A criança, ela vai desenvolver ao trabalhar com a geometria. E esse pintar e esse recortar, né? Ela vai trabalhar toda a arte, a coordenação motora, né? E isso faz com que a criança desenvolva. Essa aula foi para os alunos do 4º ano, né? Trabalhar com a geometria e a artes, né? Trazendo essa proposta das duas disciplinas para uma aula só. Porque trabalhar matemática tem que ser cativante para a criança, né? Você tem que conquistar a criança. Então, buscar a aula de artes no pintar, no recortar, no colar, deixa a aula mais divertida. Como que eu posso dizer assim? A criança se interage mais. E aí você consegue trabalhar um pouquinho mais dessa matemática, desses lados, dessas vértices com as crianças e tornar uma aula mais prazerosa, né? Tornar uma aula mais divertida. E essa proposta que eu tenho, tem como fazer também com diversos desenhos, com diversas formas geométricas, que eu trouxe um modelo para vocês do cubo, mas tem várias outras figuras geométricas, né, para estar trabalhando com as crianças, ensinando os lados, as vértices, né, e os instrumentos são instrumentos de medida esses desenhos, né, fazendo que as crianças identifiquem os lados de cada figura. Espero ter mostrado um pouquinho sobre esse meu plano de aula, né? E muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!